Mas e aí, quando chegou com os vidros, por onde você começou? O que aconteceu? Eu cheguei no Brasil, falei, vamos ver agora as normas brasileiras. Existia uma norma de vidros, a 14925, só que, olha que interessante, né, Renata? Ela era uma norma de 2 páginas. 2 páginas, sendo que a página da frente era a capa. Aí o que eu lembro disso é que ela dizia o seguinte, né, claramente, existiam 2 tipos de vidro, para-chamas e o corta-fogo. Só tinha esses 2. E só chamava assim, para-chamas e corta-fogo. Então não tinha ninguém que, assim, soubesse isso. Você vinha falar com as pessoas, olha, então não tem diferença do vidro para-chamas e corta-fogo. O pessoal ficava assim, para-chamas e corta-fogo, né? Mas não é a mesma coisa. A gente precisa ainda colocar, né, na cabeça de todo mundo que está dentro do mercado de construção civil no geral, que o projeto contra incêndio não é um projetinho. Fogo não é uma coisa que se consiga tratar dessa forma assim. Você pode realmente comprometer pessoas e família e todo mundo dentro de uma edificação em minutos. Nós recebemos muitas perguntas da onde é a xícara que aparece no Prevcast, da onde que é o porta-copo que aparece no Prevcast, e eu vou deixar aqui para vocês o link da Prev Store, que é o marketplace da prevenção contra incêndio, onde você vai encontrar xícara, copo, camiseta, diversos itens decorativos de prevenção e combate a incêndio, para você levar a causa para todos os lugares e mostrar de fato que a prevenção contra incêndio é um movimento. Fala galera, estamos em mais um Prevcast, o primeiro podcast da prevenção contra incêndio do Brasil, e hoje estou aqui com um convidado que faz muito tempo que nós queríamos trazer e ainda não tínhamos conseguido a agenda porque essa pessoa estava fora do Brasil. Estou aqui com Paulo Pena. Hoje, ele é responsável pelos produtos Latam da PAN, que é um braço da Saint-Gobain. Então, eu falo, Renata, como assim? Quem é PAN? O que é Saint-Gobain? Saint-Gobain, vocês já estão super acostumados, porque nós já falamos muito da Vetrotec, que faz parte desse grupo. E o Paulo, ele foi uma das pessoas que fez a expansão, que trouxe a Vetrotec para o Brasil, que fez expansão de normas, de criação, como ia ser toda a utilização de vidros resistentes ao fogo. E hoje ele veio aqui compartilhar um pouquinho como foi esse processo de criação, de abertura de mercado, de expansão de mercado no Brasil e também como foi que ele iniciou dentro desse braço da Saint-Gobain, que é a Vetrotec. Mas antes disso, preciso falar que o Paulo, ele é engenheiro civil, é carioca, tem especialização na área de estruturas e já está há 20 anos dentro da Saint-Gobain. Mudando de braços dentro da Saint-Gobain, né, trocando de empresas dentro do grupo Saint-Gobain. E agora ele vai explicar um pouquinho para nós como é que foi essa transição. Paulo, seja muito bem-vindo ao Prevcast. Estou muito feliz que faz tempo que a gente acompanha no Instagram, conversa, mas como você estava fora do Brasil, a gente não tinha conseguido a agenda ainda. Então, muito obrigada por abrir um espaço na sua agenda para estar aqui com a gente. Maravilha, Renata. Não, eu que agradeço, né? Tá sendo uma experiência muito bacana, né? Estar aqui com você. Obrigado, né, pelo convite. Realmente estava fora do país, né? Que não tinha como a gente acertar essa agenda. Mas agora que bom que deu certo, né? Vai ser muito bom a gente bater um papo aqui mais sobre, né, resistência ao fogo, falar um pouco sobre como foi essa história aí do vidro, né, na chegada no Brasil, como foi a transformação. Acho que vai ser um prazer resgatar tudo isso. Agora eu estou dentro de uma outra empresa do Grupo Saint-Gobain, como você falou, né? Tem um pouquinho a ver ainda com a área de incêndio, tá? Mas é muito mais um outro foco, um foco de saneamento, água, esgoto, né? Mas eu guardo aí no coração essa atuação, né, que eu fiz aqui 6 anos em São Paulo, né, atuando no Brasil todo com a Vetrotec. A proteção passiva, ela bate mais forte, né? Hoje está um pouco mais com a proteção ativa, Sim. tubulação, água. Mas a passiva tem um espacinho diferente. Tem um espaço diferente, né? Ô, Paulo, você comentou, a gente conversando aqui antes, você comentou que está há 20 anos dentro da Saint-Gobain. Teve o período ali dentro da Vetrotec e aí agora o período que você trocou, né, de empresa dentro do grupo. Como é que foi esse momento que você chegou na Vetrotec, ou a Vetrotec chegou até você, enfim, mas como foi esse momento até chegar nisso e quando foi que isso aconteceu, que essa expansão começou aqui no Brasil? Então, Renato, né, eu estava morando em Dubai, né? Eu comecei pela Saint-Gobain aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, com a PAN, que é a empresa fabricante de
tubos, válvulas, conexões e tampões de ferro fundido para aplicação a água e esgoto, né? E um pouco também da parte de incêndio, anéis de incêndios industriais. A gente também tem hidrantes, por exemplo, também em ferro fundido. Então, assim, tem uma partezinha ligada ao incêndio, como a gente falou, tá? Eu fui expatriado, né, lá em 2014. Eu fui expatriado e morei 3 anos em Dubai, ainda pela PAN. Então, atuando lá em países, né, Omã, Emirados Árabes Unidos, né, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Kuwait, toda aquela região do Golfo ali. E na minha volta, né, depois desses 3 anos, né, a Saint-Gobain estava buscando para mim uma oportunidade diferente de volta no Brasil e a Vetrotec me convidou. Né, falou, olha, estava casando no momento certo, a Vetrotec querendo vir, né, expandir para o Brasil. A Vetrotec é muito forte na Europa e nos Estados Unidos, né? O Hemisfério Norte atua, né? Aplica muito, né? Já tinha umas normas um pouco mais evoluídas nessa época. E a ideia deles é o seguinte, olha, agora a gente precisa expandir um pouco, né, isso, né, para a América Latina como um todo. E o primeiro país escolhido foi o Brasil, né, pela sua dimensão, primeiramente, né, e também pelo fato de entender que né, tinha mais oportunidades, né, aqui no Brasil. Então, essa minha vinda calhou e a Vetrotec me chamou, a gente conversou sobre, eu achei super legal o projeto, né? Não sabia quase nada de incêndio na época, tinha experiências de Dubai, que eu cheguei a trabalhar com a Civil Defense lá para aprovar, por exemplo, hidrantes, né? Hidrantes de coluna, hidrantes que a gente chama de underground, né? Que são os hidrantes que ficam embaixo da terra, né? Com um tampão em cima. E a gente tinha esses produtos, eu aprovava lá, mas assim, era uma atuação bem, né, digamos, marginal, assim, né, dos nossos produtos, tá? Então eu tinha um pouquinho de contato e aí fui, né, a princípio até uma coisa interessante, né, de contar, o primeiro contato que eu tive na Vetrotec foi o Ralph Linden, né, que você conhece, né, já teve bastante contato. O pessoal conhece, veio gravar podcast aqui. Isso, né, então eu morava em Dubai, o Ralph me ligou, né, e a gente bateu um papo, né, sobre isso e tal, e ele foi quem chancelou e falou, olha, vamos trazer ele, vamos começar com o Paulo aqui para a gente trazer para o Brasil, acho que vai ser uma boa combinação. E eu aceitei o desafio e vim. Né? E isso foi que ano, Paulo? Foi no final de 2016, né, isso, finalzinho de 2016, eu voltei em novembro de 2016 para o Brasil. Então, podemos pensar que iniciou o trabalho de expansão ali em 2017. Isso aí, exatamente. Né? 2016 eu voltei para o Brasil, mas voltei para o Brasil rapidinho, mesmo para fazer minhas mudanças de coisas de Dubai para cá. E aí eu já fui para a Europa fazer treinamento. Né? Então passei janeiro fazendo um treinamento, né? Conhecendo lá onde você foi, né? No nosso laboratório IFTS, né? Onde é que tem toda aquele... isso, né, em Arnhem, né, para ver ali os ensaios de resistência ao fogo, né, participar daquilo e fazer todo o trabalho de visitas, né, a Chuco, né, a outras empresas, né, de parceiros aí de caixilharia, né, entender um pouco mais de como é que funcionava o mercado lá, tá? Entender a realidade europeia, né, e aí, de certa forma, tentar trazer isso para o Brasil e tropicalizar um pouco essa ideia europeia, né? E aí vem o grande desafio. E né? É muito interessante você trazer a data, porque talvez quem vê vidro resistente ao fogo hoje fala, nossa, olha só que rápido, né? Falamos ontem e hoje já está sendo aplicado, está super procurado. Mas 2017, a gente está falando de 9 anos depois, o mercado respondeu a essa demanda. Exatamente, Renata, né? Foi bem lento, né? A minha vinda para cá, assim, não foi o primeiro contato da Vetrotec no Brasil. Tá? O Ralph já tinha vindo algumas vezes, mas era uma atuação à distância, sabe? Tinha barreira linguística, tinha algumas coisas, tentava-se e tal, mas assim, a primeira vez que colocaram, né, o pessoal, né, brinca até, boots on the ground, né? Bota lá no solo, né? E contratar alguém para estar ali representando a empresa foi quando eu cheguei. Exatamente, tá? E aí, antes até da gente entrar nessa parte de vidros, você mencionou muito sobre incêndios em Dubai. Eu até anotei aqui. Como é a prevenção contra incêndio em Dubai? Porque a gente vê tantos prédios altos, grandes. Perfeito. Como é que funciona? Então, né, eu participei, até eu vi de perto, tá, um momento de mudança da maneira que o pessoal tratava os incêndios lá, né? Eu presenciei da janela da minha casa, tá? Eu morava na região da Marina,
ali, e tinha um edifício chamado The Torch. Não sei se vocês vão relembrar disso, tal. Depois o pessoal pode botar até na internet e lembrar, tá? Esse prédio, né, The Torch, é a tocha em inglês, né? E por, né, a ironia do destino, Ele foi a tocha. pegou fogo. E ele era todo feito com placas de ACM. É aquele que pegou fogo no Ano Novo? Não, aquele já era o The Address. Também eu tava lá, mas eu morava longe dele e eu não vi. O The Torch eu vi da janela, tá? Assim, desespero, uma velocidade de propagação de chama pela fachada e a queda, né, de material flamejante entrando em outras janelas e começando é o fogo que cresce para baixo, né? É o contrário do natural, né? Ele vai subindo, mas vai caindo coisa, vai entrando e vai crescendo. E então eu vi isso da janela de casa. E Dubai tem muito placa de ACM. Eles gostam muito disso porque, né, muito calor, muita insolação. Eles faziam então isso para poder isolar um pouco a fachada, né, dessa radiação solar, né? E aí eu presenciei essa mudança na Civil Defense, né, que é a defesa civil, né, de Dubai, onde eles passaram a exigir uma série de certificações. E aí veio um pouco daquele meu trabalho com os hidrantes. A gente teve que meio que requalificar, fazer uns ensaios novos com o BSI, né, na Inglaterra, para apresentar para eles, porque eles queriam, assim, eles começaram a duvidar de tudo. Né? Então, assim, tinha gente que ia lá apresentar um certificado. Tá, esse certificado aqui, quem que é? Uma certificadora, assim, assado conhecida? Mas eu nunca tive lá. Não, você me leva lá. Né? Levar lá? Ou você me leva lá no escritório para eu saber se é uma certificadora certa, tudo mais, né? Ou então você testa com uma que eu já conheço. Né? Eles não estavam mais aceitando certificadoras assim, simplesmente porque essa certificadora aqui... Certificado e pronto. Pronto, isso. Né? Ela tem lá todas as garantias e tudo e pronto. Não, eles queriam ir fisicamente, ver o laboratório, ver onde testou. Então teve uma mudança grande nisso. Né? Lá, como se sabe, né? Não é uma democracia, então assim, as coisas já acontecem rápido, a decisão é de cima para baixo. Decidiram, né? Viram aquela coisa toda acontecendo, isso prejudicou muito a imagem, né, de Dubai mundialmente, né, pela segurança. Então eu vi isso acontecer, né? Presenciei isso, não só visualmente, da minha janela. Né? O The Address foi no Ano Novo, eu estava lá também, né? Até por acaso foi o Ano Novo que a minha mulher foi para lá. Né? E a gente estava em casa, resolveu passar em casa, falou, não vamos para a rua, muito cheio. E a gente até iria para o mesmo lugar onde foi o incêndio. Caraca! Que o The Address ficava vizinho ao prédio mais alto do mundo, né? É o Burj Khalifa. Aí, e pegou fogo numa velocidade também com as placas de ACM que não eram, né, apropriadas, né? Não tinham ali as suas certificações para a propagação de chama do jeito que deveria ser. Né? E nesse caso de um incêndio de uma edificação tão alta, né, onde o fogo se alastra rapidamente, absurdamente, como era feito o combate? Porque eu fico imaginando, um caminhão de bombeiro chegou o quê? Terceiro andar, talvez? Exatamente, né? É um negócio assim, eles conseguiam combater meio que lateralmente, né? A velocidade que subia foi até o topo do prédio. Né? Vai de baixo para cima, assim, né? Foi muito rápido. Desculpa, bati no microfone. De baixo para cima, muito rápido, atingiu o topo do prédio e ele começa a alastrar lateralmente, né? Então, assim, o pessoal conseguiu... Eles evacuaram muito rápido o prédio, então, felizmente, ninguém morreu. Nenhum dos dois, tá? Pergunta curiosidade, mas talvez você não saiba, não tem problema. Tinha escada de emergência, elevador de emergência? Como é que foi feita essa evacuação? Então, eu não sei dos detalhes, tá? Mas eu sei que a evacuação foi bem feita. Vou até anotar pra gente procurar sobre. O The Torch, eu não sei nada. O The Address, eu sei que, assim, foi uma evacuação perfeita, tá? Ninguém sofreu nada. Rapidinho, todo mundo tava embaixo, né? E aí se viu o prédio, assim, né? A fachada inteira em chamas. Mas o interessante foi isso, funcionou. Pelo menos a parte interna foi bem dimensionada, né, para evacuação. A fachada mesmo que acabou passando. Exatamente. Né? E aí é onde a gente entra, inclusive, sobre os vidros, né? Porque Exato. Hoje, além de termos ACM nas fachadas, nós também temos as famosas sacadas gourmets. E até hoje eu fui na frente de um prédio e falei, meu Deus, esse prédio vai ser lindo, a vista vai ser... Aí a gente olhou e falou, nossa, a vista vai ser linda, mas a compartimentação não vai estar tendo. Né? Como que foi, então, Paulo, quando você chegou no Brasil, né, retornou de Dubai? Isso. Eu imagino que até um choque cultural deve ter tido também, né? Porque aqui a gente não teve esse grow up de consciência. Mas e aí, quando chegou com os vidros?
por onde você começou? O que aconteceu? Super, legal, né? Falar sobre isso assim. Primeiro foi tentar entender, né? Caramba, que situação que nós estamos. Então, assim, eu estudei muitas normas europeias para ver como é que funcionava em um país que deu certo, né? Em países que deram certo, né? Como é que esses caras que já conversaram sobre isso há muito tempo e já, né, decidiram ali por o mínimo necessário, né, através das normas, né? Como é que eles fizeram? E aí, com essa ótica, né, já tendo essa bagagem, eu cheguei no Brasil e falei, vamos ver agora as normas brasileiras, né? E aí a gente chega na norma de vidros. Existia uma norma de vidros, tá? Que é a 14925, né? NBR 14925, que é a mesma atual, tá? Só que, olha que interessante, né, Renata? Ela era uma norma de 2 páginas. 2 páginas. Sendo que a página da frente era a capa, tá? Então, ou seja, era de uma folha. Página. Era uma folha, né? Tinha a capa e a contracapa, tá? Que essa norma dizia, na verdade? A norma, ela estipulava o mínimo do mínimo do mínimo necessário para o vidro resistente ao fogo, do ponto de vista, assim, não tinha nada. Então, alguém resolveu fazer alguma coisa, pelo menos, para que, assim, se tivesse algum cheiro, alguma ideia, né, do que pedir. Não existia nada. Então, eu me deparei com essa situação, né, li essa norma, não foi muito difícil, né, de ler, não demorou muito, mas vi um pouco todo o restante de normas, né, em volta disso também, né, normas de porta, corta-fogo, né, normas de ensaio, né, tanto o ensaio de porta quanto o ensaio de parede, né, que estão todos correlacionados, tá? E aí vi como é que era aquilo, vi as diferenças e comecei a participar das reuniões de norma, né, lá no CB24, né, na comissão de estudos, né, de resistência ao fogo, né? Então, quem era lá o coordenador, né, era o Antônio Berto, né, o queridíssimo Antônio Berto, né, uma sumidade do assunto. Me recebeu super bem na época, né? Eu cheguei ali, bom, me apresentei para ele, já conhecia algumas coisas da Vetrotec, já tinha tido contato com o Ralph Linden, e aí eu falei, olha, Berto, eu estou voltando, né, eu estou representando a Vetrotec e tal, queria participar das reuniões, comecei a participar. Então, eu lembro que a primeira reunião que eu participei foi uma reunião de porta corta-fogo. Estavam revisando a norma de porta corta-fogo, né? E falando de uma série de coisas, assim, não só de vidro, né? Aliás, quase nada de vidro, né? A porta era muito mais voltada para as portas metálicas, né? Então, falando aquilo, fechadura, né? Como é que tem que ser, como é que tem que, né? A porta tem que ter abertura assim, assim, assado, não pode trancar de um lado, tem que ser aquilo, barra antipânico, todas essas coisas, né? E aí, nesse ponto, deu uma hora, né, eu vi, na verdade, que já existia um pontinho que entrava já no vidro, né? Que era o visor, né? Estavam trazendo essa ideia do visor, né? Uma ideia aí da norma europeia também, né? Eles buscaram algumas referências e traziam um visor que era um visor limitado em tamanho, tá? Para que ele tivesse, na verdade, metade do tempo de resistência corta-fogo, e a outra metade podia ser para-chamas, né? Tinha esse termo ainda, corta-fogo para-chamas, que, a princípio, né, ao meu ver, eu sempre falava assim, olha, isso não, né, o leigo não consegue entender, né? Corta-fogo e para-chamas parece sinônimo, né? E aí, vi esses termos lá, vi que tinha diferença com as normas, né, europeias, vi essa norma muito simplificada e culminou que o Berto, o secretário, estava saindo. E nessa reunião ele falou, olha, o nosso secretário está deixando a comissão e tudo mais, então nós vamos abrir aqui a vaga para ver quem quer ser secretário e tudo. Tal, e não tinha ninguém para assumir aquela posição tudo mais, o Berto tentando achar alguém e tudo mais. Eu levantei a mão e falei, Berto, você precisa de um secretário? Quer que as coisas andem? Eu posso ser o secretário, né? Você vê algum problema? Ele, não, Paulo, maravilha, então venha, né? E eu entrei como secretário, né, da comissão de estudos com o Berto, e aí a gente começou esse trabalho, né, de mostrar as referências todas, né, junto com o Berto ali, que é uma quantidade de conhecimento absurdo. Então, dali eu consegui buscar muita coisa desse conhecimento. Direto da fonte, né? Da fonte, né? Estava sempre em contato com ele. E aí a gente foi meio que comparando e vendo assim, o que era necessário, né, dentro da ótica brasileira
para mudanças, né, para que a gente tivesse um pouco menos um pouco menos de simplicidade, digamos assim, na norma, né, que a norma trouxesse um pouco mais de bagagem, olhando aí o que tinha fora do país. Né? Então, a gente usou normas europeias, usou norma americana, misturou um pouco dessas coisas para poder trazer algo, né, que fosse na realidade brasileira. Né? Então, a ideia não era traduzir uma norma europeia, porque a gente sabe que tem diferenças, né? Tem a tropicalização, aqui o Brasil é diferente. Né? Então, a gente fez muito isso, né? E uma das normas que entrou, né, nessa fila toda foi a 14925, que era de vidro. O Humberto concordou comigo, uma norma de uma página, né? Era de não que é suficiente. ano essa? A anterior eu não lembro qual que era, tá? Mas a nova é de 2019. Então eu não lembro qual que era a versão anterior, tá? A gente pode ver ali qual que era antes, que foi uma página. E aí o que eu lembro disso é que ela dizia o seguinte, né? Claramente, que existiam dois tipos de vidro. O para-chamas e o corta-fogo. Qual era a diferença que ela dizia que cada um tinha? Então, né, o para-chamas, tá, é o vidro que ele é feito para você simplesmente bloquear a passagem da chama propriamente dita, tá, e dos gases, porém não do calor. Tá? Então, o calor ele passa todo através do vidro, ele não tem nenhuma função de reter calor. Daí Igniza pela radiação térmica, né, que vai bem longe, né, e também pela condução térmica, né, ou seja, né, alguém encostar, exatamente, né, então pelos dois jeitos, né, igniza. E o corta-fogo já era aquela classificação já muito bem conhecida da porta, né, que é que tem que ter os mesmos critérios de integridade do para-chamas, porém somados a isso também um isolamento térmico, que o exigido é um nível de temperatura do lado oposto, né? É comparável ali, né? Tem, na verdade, um delta de temperatura, né? Então, se dentro está naquela temperatura lá da curva, né? de ensaio, vai até 1.200 graus, do outro lado você podia ter a temperatura ambiente mais 80 graus, né? Então, só tinha esses dois. E só chamava assim, para-chamas e corta-fogo. Então, não tinha ninguém que assim, soubesse isso. Se você vinha falar com as pessoas, olha, então tem a diferença do vidro para-chamas e corta-fogo, o pessoal ficava assim, para-chamas e corta-fogo, né? Mas não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. E gerava confusão nas obras. Por quê? Mas na época já existia algum vidro que a galera poderia comprar para ser corta-fogo ou para-chama? Sim, então assim, já existia, né? Por exemplo, né? No Brasil já tinha, né, um pouco de aplicação, tá, de alguns vidros que vinham de fora, né? Então, vidro borosilicato, né? Era muito mais o para-chamas. Entendi. Tá? O para-chamas é aquela questão que a gente falou, né? Ele não deixa, ele passa toda a radiação, passa todo o calor, né, através dele por condução térmica. E pela falta de conhecimento dessa diferença, o bombeiro ele botava corta-fogo escrito dentro da IT, né, 09, Bombeiro de São Paulo, né? E não era raro de ver a aplicação para-chamas. Né? Por quê? Porque o cara botava para-chamas. O próprio bombeiro que analisava achava que era igual, não tinha esse conhecimento da diferença, né? E isso ia sendo aplicado, né? Até que a gente foi fazendo esse trabalho de mostrar essa diferença, né? Fora isso, né, na Europa, existia uma classificação com letras, tá? Então, não se chamava mais na Europa de para-chamas e corta-fogo, né? Você tinha classificação que a letra E, por exemplo, era de integridade, né? A letra I, de isolamento térmico, e a letra W, de redução de radiação. Então, foi o momento que eu falei, olha, Berto, eu acho que é legal a gente trazer isso também por um sistema do mesmo padrão, porque acaba com essa coisa de chamar de um nome ou de outro, né? É sigla. Eu quero aqui um vidro EI. Ponto. Aí não tem essa coisa de, não sei o que é. Não, é EI. Outro EW, ou então é só E, né? E aí o Berto topou, achou assim, olha, isso acho super legal, vai estar, né, linkado. E a primeira norma que foi, então, revisada com essa nomenclatura foi a 14925, foi de vidros. Mas essa classificação... Ela tem quantas páginas? Ai, nossa, você me pegou, mas ela tem muitas páginas. Tá. Eu não sei exatamente o número, tá, de páginas.
Mas, obviamente, né, são muito mais páginas do que tinha. Exatamente, né? Eu chutaria algo em torno de umas 30 páginas, alguma coisa assim, tá? E aí pegou esse conceito, que é um conceito que não é de vidros, né? É um conceito geral da resistência ao fogo na Europa. Tanto é que a norma na Europa, né, não tinha uma norma de vidros mais. A norma de vidros foi cancelada na Europa e virou uma norma de resistência ao fogo, classificação de resistência ao fogo. Que se aplica daí para todo e qualquer material. Para todo e qualquer material, Perfeito. Inclusive o vidro, né? Mas como a gente estava tratando da norma de vidros, a gente trouxe essa ideia para o vidro. Só que foi muito legal, porque, né, a norma, primeiro, né, o conceito também não era só de vidro, era de elementos envidraçados resistentes ao fogo. Né? A 14925 são elementos envidraçados. Então, tirar essa ideia de que o vidro tinha que resistir ao fogo. Não é o vidro, é um sistema, exatamente, né? Então, não era raro das pessoas ligarem para a gente e falar assim, olha, eu preciso de um vidro, já estão aqui, meu caixilho está pronto, eu preciso de um vidro aqui. Eu falava, você não precisa de um vidro, você precisa de um elemento envidraçado, você não vai poder usar esse seu caixilho, né? E as pessoas às vezes ficavam bravas, né? Não, mas como é que pode? Não, mas esse meu caixilho é de aço. Eu sei, mas ele não foi ensaiado. Tem que ser ensaiado junto, porque o problema não é só o caixilho resistir ao fogo. É ele deformar de uma forma que ele quebra o vidro, né? Então tem interação entre produtos, né? Tem que ser um sistema ensaiado em conjunto. Então, assim, aos pouquinhos o pessoal foi entendendo isso, né? Essa norma foi lançada, o Corpo de Bombeiros logo, né? Assim que lançou, né, puxou essa norma para dentro da IT. Ela já era mencionada, na verdade, na IT, mas eles mencionaram a evolução dela, né, a versão de 2019. E aí a gente começou também um trabalho no Corpo de Bombeiros, né, da questão do EW, né, da redução de radiação. A gente falou, olha, bombeiros, né, pedir sempre o EI, né, que é o isolamento térmico, que é corta-fogo, às vezes não é tão necessário, né? Tem situações que você pode muito trabalhar com EW, né? Que é seguro, que existem diversos lugares na Europa que aplicam dessa forma. E aí fizemos alguns testes, mostramos... O EW é mais barato? Ele é mais barato. Perfeito. É mais barato. O Brasil, né, tem uma diferença da Europa muito interessante. O Brasil aplica muito 120 minutos. Então, a gente vê que quase tudo é 120 minutos, raras exceções, e na porta quase tudo é 90 minutos, né? A Europa tem muito 30, 60, né? Bastante. Então, pelo fato de ser 120 minutos, quando você exige um EI 120 minutos, né? Ou seja, integridade, isolamento térmico 120 minutos, nós estamos falando de um vidro de uma espessura enorme, né? Para conseguir, né, 2 horas... Exatamente. Sendo que um EW, ele tinha menos espessura, porém ele garante a integridade, ele não vai se quebrar, não vai deixar passar nada, né, de chamas ou gases tóxicos, mas ao mesmo tempo, né, ele vai baixar o nível de radiação que atravessa, tá? E que você consegue garantir que a 1 metro de distância ou mais daquele vidro, você não igniza nada, né? E aí eu falava, isso é maravilhoso, para a porta é maravilhoso, porque a porta ela nunca está perto de alguma coisa que vai ignizar. Ela está num ambiente onde você vai abrir a porta para poder passar, né? Então, a porta tem que ter a função de segurar, né, a chama, segurar os gases tóxicos e não deixar passar muito calor, né? Claro, a não ser que seja uma porta, né, de uma zona de refúgio, uma escada de emergência. Aí sim, é uma porta que tem que ter isolamento térmico também. Mas uma porta entre ambientes, né, compartimentados, né? Sim. E começamos a mostrar isso, né? Aos pouquinhos os bombeiros foram entendendo. A gente fez um ensaio muito legal que foi junto de um dos seminários, né, que teve da BPP, né? Também tem a história da BPP, o CIP. A gente fez um lab visit, né? Que era uma visita ao laboratório do IPT. E a gente botou lado a lado os 3 vidros, o E, Legal. o EW e o EI. E a gente construiu uma paredinha de drywall assim, onde o pessoal conseguia ir chegando perto do vidro durante o ensaio para poder sentir a radiação no nariz, né? Então, você percebia que no vidro EI, você conseguia chegar e encostar, botar o teu nariz no vidro, botar a mão... Nada. Perfeito. Né? Do outro lado, 1000 graus, né? E aí, no vidro EW, você chegava bem pertinho, encostava a mão assim, ele estava um pouco mais quente, né? Mas você, né, conseguia muito bem chegar bem perto dele. Já no vidro E, você não conseguia ficar, assim, 2 metros do vidro. 2 metros a sua cara já estava...
suando, não, queimando, né? Você não conseguia se aproximar, né? Então você chegava, voltava, e a gente botou o pessoal justamente para fazer isso, para fazer essa caminhada. Vai até onde você consegue chegar, Legal. né? E tinha o pessoal dos bombeiros também assistindo e tal, então foi muito legal. Ali foi assim, uma forma prática De mostrar a diferença. de mostrar a diferença entre os três. Eu acho que dali por diante a gente conseguiu deixar bem claro, né? Que não se tratava da mesma coisa e foi pegando um pouco essa questão do E, EW e I. Aí teve uma revisão da IT-09 e a IT-09 passou a mencionar E, W e I. Aí foi muito legal. Esse momento foi um momento de virada, né? Quando a IT tirou somente da norma citada e jogou para dentro do corpo da norma, né, indicando da IT, desculpe, na instrução técnica, o que era cada uma dessas siglas, né? E foi um momento que também na própria BNT, né, na Comissão de Estudos, a gente criou uma norma de classificação de resistência ao fogo, né, de produtos para compartimentação. Né? Então virou uma norma, assim como tinha na Europa, né? Virou uma norma específica no Brasil para todos os produtos. Então todos os produtos passaram a ter essa mesma nomenclatura. Né? E aí a gente tem o que tem hoje, né? Evoluiu dali, hoje em dia está bem consolidado isso. Hoje em dia eu acho que não há ninguém dentro dessa, né, da questão do meio do incêndio, né, que não saiba dessa classificação. Então começou ali, começou com a ideia do vidro, depois expandiu para o todo. Né? E Paulo, qual foi assim o grande ou maior, ou um dos desafios que você encontrou em relação à cultura? Porque eu fico pensando, você teve que desfazer um paradigma que tinha de para-chama, corta-fogo, refazer uma norma, então tem toda uma... Não foi só construir uma cultura nova, foi desconstruir o que já tinha para construir e convencer que essa era a maneira certa. Como foi? Qual foi, assim, o desafio? Como foi a aceitação das pessoas em volta, cultura e etc? Não foi fácil, viu? Não foi fácil, não. Tinha muita gente que é acostumada, né, com os termos, mesmo que sejam, né, que fossem termos né, difíceis de se compreender, né? Sempre tem aquele pé atrás, sabe assim, poxa, mas o que esse cara quer com isso? Esse cara representa uma empresa, né? Por que ele está querendo mudar isso, né? O que ele está ganhando com isso, né? Não percebiam que, na verdade, era uma forma de padronizar e que não se dizia respeito somente a um material, o vidro, mas como um todo, né? Mas com o tempo o pessoal foi percebendo. Eu acho que um divisor de águas para isso foi a criação da ABPP. Né? Eu fui cofundador da ABPP junto com o Rogério Lin e com o Roberto Ramos, né? Acho que ambos já tiveram aqui com você. Já estiveram aqui. O Rogério Lin bate carteirinha aqui. Isso, né? O Rogério Lin está em todo lugar, né? Que é onde ele não está. Eu falo que existe mais de um Rogério. Sim. É impossível que seja só um. Né? Então, né, são parceirões, assim, que eu tive. Né? O Rogério, né, com a CKC do Brasil, né? Foi e é o nosso principal, né, parceiro da Vetrotec, né? Ele que abraçou muito bem a causa e, ao mesmo tempo que ele começou, né, a muito trabalhar isso também, querer incorporar os vidros, né, no portfólio dele, ele me convidou a isso. Ele estava conversando já com o Roberto, né? Roberto da STI, né? E aí ele falou, Paulo, eu estou com uma conversa com o Roberto, ele acha que é difícil a gente conseguir, né, pregar boas práticas de proteção passiva com um crachá de uma empresa. Né? Sempre tem essa questão do pessoal achar que você está com uma segunda intenção, com alguma coisa. A gente precisa unir forças, né? Eu preciso unir forças no mercado para defender as boas práticas, né? Então, todas as pessoas, né, todas as empresas aí, mas é aquele medo, né? A gente, poxa, cara, será que vai ter adesão? Não vai ter adesão? A gente começou a fazer conta, colocar ali, fez uma primeira reunião e tal. Falou, olha, eu acho que vai ter, vamos chutar aqui uns 15, vai ter umas 15 empresas associadas tal. Aí a gente resolveu convidar uma opção de gente disso aí e fizemos um evento de lançamento da ABPP, que foi no Sinduscom, e lotou, né? Lotou e a gente já partiu de muito mais do que os 15. A gente já partiu, se não me engano, a gente foi já de 30, né?
E a gente, meu Deus, uma coisa legal, tal. E empresas super, né, renomadas, né, junto com a gente nisso, né, certificadoras, né, aderindo e tal. E, pessoal, olha, era realmente uma vontade, uma dor de mercado, todo mundo querendo isso, né, mas todo mundo represado, ninguém queria iniciar, né, porque é difícil também, né, iniciar uma associação. Então a gente começou ali, a ideia da associação era ser participativa, né? Não era ser uma associação que cobrasse caro para fazer muitas coisas, mas sim que você entrasse, pagasse barato, mas que você contribuísse com o seu tempo, né? Então, todo mundo que estava ali dentro participava dos comitês, tinham comitês de cada assunto, SEMAR, né, compartimentação e tal. Fazia todos os comitês, como é até hoje, né? Conhece lá a BPP, cresceu muito, né? Deu um orgulho danado de ter participado dela desde o início, né? E aí isso, né? Criamos a BPP. Da BPP, a gente começou a defender várias frentes, né? Então, tinha as frentes, né, que eram da parte de selagem, né? Falava sobre as boas práticas, onde tinha que aplicar, por quê. Aí tinha essa parte de compartimentação que entrava os vidros. Então, começou a ter todo esse trabalho, né, de montar boas práticas disso, né? E isso teve uma quebra de barreiras, principalmente com os bombeiros. Os bombeiros, por ser um órgão do Estado, né, eles tinham muito essa questão também. A gente ia falar lá com eles tinham muito essa questão de, puxa, peraí, eu não vou mudar isso agora porque eu não sei. Vai que eu mudo isso agora e de repente isso aqui é um negócio que cria uma reserva de mercado para esse cara. Então era sempre assim, demorava muito para maturar uma ideia, sabe? Então quando a gente ia como a BPP, né, e uma coisa decidida dentro de fóruns internos, né, não era uma decisão de um ou outro, né? Olha, isso aqui foi consensado dentro de um fórum que tem todas essas empresas aqui, tá? Essas são as boas práticas. Então, o pessoal conseguiu aceitar muito mais isso, né? Então, a mudança cultural, eu vejo aí um turning point, né? Um ponto de virada com a chegada da BPP. Acho que foi aí que o negócio mudou bastante. Né? Que realmente, né? Deixa de ser marcas falando sobre um produto, porque querendo ou não, o cliente final, quando ele vê marcas falando, ele acha que é só venda, né? É estritamente comercial. Exatamente, né? Você perde a credibilidade. Por mais que você seja especialista, esteja falando, né? E é compreensível, né? Porque não é só gente bem intencionada que tem no mercado, né? Então é compreensível que a pessoa fique um pouco assim, né? Às vezes ela não entende tanto sobre aquilo que você está falando, então ela fala, poxa, esse cara está me falando uma coisa, eu não posso tomar como verdade. Né? Eu tenho que ver, eu preciso saber, exatamente. Né? Agora, quando vem uma instituição, né, chancelada, né, que seja algo... Né? E outra coisa também muito bem feita, né? A questão, né, de todo o estatuto, de que forma funcionava. A gente se preocupou muito que isso assim, tivesse muito redondinho para não haver nenhum tipo de questionamento, entendeu? Podia ser até uma instituição, imagina, uma instituição, eu, o Rogério e o Roberto, que somos só nós três. Aí sentam nós três e decide tudo e... Né? Não teria nenhuma credibilidade, né? Então, assim, foi uma instituição que criou os comitês tinham seus coordenadores independentes, né? Ali eram discutidos os assuntos técnicos, isso subia para a diretoria ia defender, né? Então, era muito interessante, né, toda a dinâmica disso, isso evoluiu muito. A BPP já largou com uma credibilidade no mercado assim que eu não imaginava. Né? Assim, logo que largou e saiu, os bombeiros abraçaram, né? A Fundabom também abraçou. E hoje é gigante, né? Sensacional, foi muito bacana. E Paulo, quais foram os primeiros projetos que você acompanhou a aplicação dos vidros resistentes ao fogo? Caso não possa falar o lugar, não tem problema. Tá bom. Trazendo a ocupação, aonde foi empregado, já resolve. Tá. E assim, o primeiro projeto que a gente teve no Brasil... uma coisa interessante que falar antes do projeto, né? Algo que eu percebi, por exemplo, a Europa, os Estados Unidos, trabalham o vidro resistente ao fogo através dos vidraceiros, tá? Então, tá tudo muito tão bem já feito em termos de norma e tudo mais, que o vidraceiro tem, né? Ele tem como entrar nesse mercado muito bem, ele compra o vidro resistente ao fogo, instala de acordo com a norma, com todo, né, o conhecimento já é muito bem espalhado, né? E o que a gente percebeu no Brasil, eu tentei da mesma forma, né? Eu falei, olha, a Europa fez assim, eu vou tentar também. Então, comecei a passear um pouco mais no ramo do vidro. Então, olha, o vidraceiro começava lá, mostrava e tudo mais. Só que assim, foi tantas e tantas vezes tentando, e não conseguindo, que aí eu percebi uma coisa, eu falei, olha, é muito mais difícil eu explicar fogo para o vidraceiro
do que eu explicar vidro para o especialista em fogo. E aí foi quando virou um pouco, e quando eu conheci o Rogério, a CKC, e falei, olha, eu vou explicar para vocês o que é vidro. Ele já era especialista em fogo, né? E aí que funcionou muito bem, né? Que no Brasil precisava ser assim, né? Eu acho que talvez no futuro, né? Conforme vai evoluindo, de repente a gente vai caminhar para o mesmo caminho da Europa, né? Mas antes teve que ser dessa forma. Então foi com o Rogério, né? O Rogério, né, da CKC, né, junto com a gente em parceria, ele fez, né, vendeu esses primeiros vidros. E você tem uma ideia, era uma classificação EI 90 minutos, ou seja, corta fogo, né? Integridade, isolamento térmico, por 90 minutos. E era na entrada de um edifício, tá? Edifício de uma empresa grande, né? E a entrada dela tinha 2 andares, né? E tinha um mini átrio, assim, né? No meio, onde saíam os elevadores, tá? Ou seja, o ponto principal de saída do prédio tinha um átrio. Ou seja, se pegasse fogo no andar de cima ali, ia fechar a saída, né? Então, o bombeiro mandou fechar esse átrio. Os caras não queriam fechar em parede, né? Porque era um átrio que, já era legal, o pessoal via ali de cima e tudo. Então, foi ali que a gente mostrou o produto e tudo, e eles fecharam, né? Então, foi a primeira aplicação, foi muito legal, né? Foi em São Paulo? São Paulo. Foi São Paulo, tá? Então, o Rogério, foi a primeira experiência do Rogério aplicando, então, né, aquele nervosismo, né? Fez parceria com uma empresa que fazia os caixilhos, então a gente apresentou o pessoal dos caixilhos para ele, da Janssen na época, né? David esteve aqui, Sim. Não, né? Davi Sanches esteve Davi aqui Sanches, há um mês atrás. Ele veio para a Expo Incêndio e aproveitou para gravar um podcast com a gente. Ah, que maravilha, né? O Davi também é um querido, né? É impressionante, o português dele é impressionante. O português dele é impressionante. Né? Ele, né, poucas vezes que teve no Brasil, mas ele tem um português, tem um interesse, né, pela língua. O nosso podcast foi 100% em português. Perfeito, ele fala... Falei, gente, mas desenrola muito bem. Muito bom mesmo, né? O Davi é um parceirão, né? Então ele foi parceiro desde o início com a gente. E eu apresentei, então, o Davi para o Rogério, e o Rogério fez essa triangulação, né? A gente é fabricante de vidros, né? O Vetrotec, o Davi os caixilhos, né? E ele juntou tudo e fez essa mediação, né? Para fechar tudo lá. E um ponto interessante... Para vender o sistema completo para o cliente. Exatamente, o sistema completo para o cliente. Aí que envolvia não só os vidros, né? Mas aí o Rogério fazia também uma análise de todo aquele fechamento, né? Porque ele olhava por cima do forro, né? O vidro ia até um certo ponto, né? Mas eu precisava que o vidro entrasse no forro, mas ele tinha que fechar né, acima do forro. Então o Rogério tinha todo esse cuidado de trabalhar todo o sistema, dar todos os detalhes, né? Agregava muito valor nisso aí, né? Então foi um aprendizado, né? Foi a primeira aplicação que a gente teve. E outra aplicação que teve, eu acho que foi recentemente, mas que está sendo muito falada, foi a do MASP, que é mais pública, né? Foi a do MASP aqui em São Paulo também. Sim. Que também foi todo vidro resistente ao fogo. Foi sim. Né? Essa eu tenho um carinho especial pelo MASP, né? O MASP é um ícone da cidade de São Paulo, né? Acho que ali, se você olhar, né, entre imagens reconhecidas no exterior, tá? O Cristo Redentor está no primeiro lugar, o MASP está em segundo lugar, né? Como representante do Brasil. Então, ter, né, os nossos vidros no MASP foi algo sensacional. E também foi junto com o Rogério, da CKC, a CKC em parceria com a Termocom, tá? Eu acho que também você já teve com o pessoal da Termocom por aqui, e a gente se juntou, né? Mostramos, o MASP estava nesse desafio, né? De adequar o prédio, mas é um prédio tombado, histórico, né? Então não podia ter grandes modificações, a escada já era em vidro, né? Eles tinham um fechamento em vidro, só que é um vidro não resistente ao fogo. E ele só tem aquele meio, né, de evacuação. Então, aquilo meio que ficou condenado, né? Falaram, vocês precisam fechar. Como é que vai fechar? Né? Uma escada original, do projeto original, toda feita em vidro. Né? Então, eles começaram um trabalho com a gente para a gente avaliar de que forma fazer isso. Né? Foram muitas e muitas reuniões com os arquitetos do MASP, né? Com o pessoal, né, da administração. E acabamos por fechar isso, né? Definimos qual que seria o
o modelo do vidro, o caixilho, a cor, tudo teve que ser aprovado, né, minuciosamente. Como é que a porta seria feita, porque a porta, se você, não sei se você já esteve lá vendo, né, a porta ela tem... Isso que eu ia falar, anotei aqui agora, porque é os vidros e a porta, E a né? porta, tem uma porta, mas o que é interessante de ver a porta, né, a porta ela não está no mesmo plano dos vidros, né, ela está recuada, né, ela está na verdade, para dentro do andar, né? Ou seja, está para fora da escada, por conta da abertura dela. Ela não podia abrir e comprometer a área da saída da escada. Então, ela teve que ficar um pouco recuada para ela abrir dentro desse vão, né? E na hora que as pessoas saírem, não comprometer, né, a área, né, de escape ali. Então, isso tudo foi estudado, tudo isso era modificação de projeto original, né, do MASP, então teve que ser aprovado aí um nível bem alto, né? Mas tudo deu certo, né? Vieram todos esses vidros, né? Uma coisa legal também é que ele faz uma virada assim, né? Do lado esquerdo, né? Quando você olha assim de frente para a porta, do lado esquerdo ele faz uma virada e tem 2 painéis de vidros que são em frente à fachada, na verdade, né? Porque é uma solução para você, né, distanciar um possível fogo que venha do lado esquerdo, né? Legal. De fazer essa virada, né, e atingir a escada por fora. Tá? Então, muita gente não repara, porque está assim, tá encaixando perfeitamente, né? Se você não olhar com muito detalhe ali, você não vê que esses 2 também são, né? Então, tá assim, a gente conseguiu unir, né, junto com da arquitetura, sem interferir bastante, né, na estética de lá. Isso. E o prédio novo que está sendo feito do MASP também vem com solução de vidros? Sim, na escada, né, tem uns visores, né, a gente chama de visor, é o vidro encaixilhado dos 4 lados, né, já diretamente na parede. Então, os vidros da escada, né, também tinham exigência de resistência ao fogo, né, então também tiveram essa aplicação, né. Ô Paulo, e hoje, depois de 9 anos aí dessa expansão de vidros no Brasil, a norma que continua sendo predominante para falar desse assunto é a 14925? É a 14925. Essa, né, e falar em elementos envidraçados resistentes ao fogo é a 14925, né? Não tem nenhuma norma que vai te explicar melhor, né? Tanto a norma de resistência ao fogo, né, que ela é a geral, né, que é a 16945, tá? Ela é a geral, mas aí ela chama a 14925 quando fala de fogo, de vidro. Ela joga para outra. Né? Então, assim, ela tem os fundamentos gerais, mas ela acaba ainda chamando, porque a 14925 ficou muito completinha para elementos envidraçados, né? Então, é difícil um pouco de tratar da forma generalizada. A gente não quis também cancelar a anterior e jogar para essa. Eu participei de todas essas, né? Desenvolvendo todas. Isso, né? Junto lá com o Berto, né? Tanto também da norma de selagem também, né? Acredito que até que o próprio Roberto tenha falado sobre isso aqui, mas eu participei também. Foi uma escola, né? Participar de todas essas normas, né, de dentro, ver a interação entre elas. Todos os estudos que são apresentados, né, para elaboração. Exatamente, né? Como a discussão é rica, né? Nos comitês, né? Até opiniões distintas, né? São estressadas ao máximo, até o último momento, o último argumento, né? Para que a gente consiga chegar, né, a decisão. Muitas vezes a decisão não é em consenso, né? Sim. Mas ela chega a ser, né, quando terminam-se os argumentos de alguma, né, posição, né? Mas é isso, né? Foram assim, foi uma etapa muito interessante, né, participar disso, né, pela contribuição que eu consegui né, dar também para essas normas, né, trazer referências lá de fora e trazer isso para o debate interno, quanto eu pude aprender, né? Sim. Então, selagem nunca foi, né? E não era, na verdade, o meu ponto. Mas como eu estava como secretário, eu participava de todas as discussões. Aprendeu, né, tudo de passiva. Exatamente, né? Acabei aprendendo tudo de passiva. Faltou falar, né, no começo, então, especialista em proteção passiva. Exatamente, né? Ô Paulo, você acredita que hoje o mercado brasileiro ele já está pronto, treinado, educado para fazer a utilização dos vidros resistentes ao fogo? Eu acredito que está muito, mas assim, muito, muito melhor do que era antes, tá? Mas eu acredito que assim, sempre tem que ter mais informação. Eu falo até como um todo, né? E aí, te parabenizando também, né, Renata, pelo seu trabalho. Obrigada. Eu acho que falar sobre
resistência ao fogo, né? Fala sobre a proteção passiva, né? Falar sobre proteção contra incêndio no geral é super interessante. Proteção passiva ainda é mais nichado, né? Hoje em dia está cada vez ganhando mais voz, mas é muito importante levantar essa bandeira. Eu vejo claramente que assim mudou completamente do que era antes, né? Hoje em dia está muito mais preparado. Mas eu acredito que ainda tem a se caminhar, né? A gente precisa ainda colocar, né, na cabeça de todo mundo que está dentro do mercado de construção civil no geral, né? De que o projeto contra incêndio não é um projetinho, né? Tem muita coisa. Muita coisa dentro, né? Dentro, tem muito conhecimento, né? Fogo não é uma coisa que se consiga, né, tratar dessa forma assim, pegou fogo. O pessoal tem uma ideia de fogo pela experiência própria, né? E não analisa, na verdade, a parte científica, né? Da velocidade que o negócio toma, né? Que você pode realmente, né, comprometer pessoas e família e todo mundo dentro de uma edificação em minutos, né? E a consciência, na verdade, ela é muito maior em quem já acompanhou, viu, estudou, teve junto com algum incêndio, né? Exatamente. Porque na maioria das vezes a gente tem o famoso aqui não pega fogo, sempre foi assim. Exatamente. Aqui não acontece. Exatamente, né? É muito normal, né? Essa questão, por exemplo, eu participei dessa parte das sacadas, né? Quando o bombeiro começou a exigir que as sacadas, né, gourmet passassem a ter, né, um anteparo, né, a compartimentação de 2 metros entre um andar e outro, né? E a gente via muito, o pessoal falando, mas isso aqui não precisa, né? E não entendendo que a sala chegou lá na beira da varanda. Né? E a varanda, a sacada, né? Ela era a compartimentação, né? Ela era por o espaço si só. que protegia. Exatamente, né? E o pessoal começou a chegar à sala lá na beirada, né? Então, olha, como é que eu posso agora, né, entender que o fogo não vai fazer essa escalada por fora, né? Então, a exigência disso, né, é interessante. Você começa a comentar as coisas, é isso, né? O pessoal sempre acha que, não, aqui não, isso não precisa, poxa. Tá. Eu tive uma ideia, uma coisa que eu achei super, assim, umas perguntas que foi mais loucas, assim, que eu recebi, foi uma vez uma pessoa me ligou, né? Eu estava, era nos primeiros anos, assim. A pessoa me ligou e falou assim, Paulo, tudo bem? Vocês têm vidro resistente ao fogo aí? Temos, trabalhamos com isso, né? Elementos de vidraçado e tal. Ele, não, eu não preciso do vidro, não. Eu só preciso do laudo. Eu falei, não entendi a sua pergunta. Ele falou, não, é o seguinte, eu tenho uma loja aqui no meu shopping e o bombeiro não pede isso para ninguém. Ele quer que eu faça a minha vitrine em vidro resistente ao fogo. Ele não pede para ninguém. Não pediu para ninguém, só pediu para mim. Eu falei, mas... Como eu entender melhor, como é que é isso aí e tal? Aí quando fui ver, a loja dele era esquina com a saída de emergência. Ou seja, se a loja dele pegasse fogo, né? Ninguém saía. E ele queria, Renata, um laudo. Ele queria colocar um vidro comum. E ter um laudo. E queria comprar um laudo. Eu fiquei assim, abismado com aquilo. Eu falei, nossa, como é que pode, né? A pessoa ter, né? Ou seja, até se colocar nesse risco, assim, se ela não liga para as pessoas que estão no prédio, né? É uma questão dela. Mas, assim, se colocar nesse risco, inclusive, né? De acontecer algo, tudo mais, ele tem que e ele ser a pessoa que está lá. Exatamente. E tem que responder por tudo isso, né? Mas é uma consciência que ela não existe ainda nesse nível. Próximo fim de semana agora que a gente teve Preview Weekend, é muito notório como... algumas pessoas ainda não chegaram nesse nível de consciência. E aí, de tanto a gente falar, comentar, trazer, explicar, a pessoa fala, meu Deus, sim, acho que agora eu tô entendendo. Chega uma hora que vira, né? Fala, caraca, olha o que eu tô fazendo. Ontem na Prev veio os pais do Bernardo. Bernardo era o goleiro do Flamengo que morreu lá no incêndio do Ninho do Urubu. No Rio de Janeiro, inclusive. Sim. E eles vieram contar como que foi, por que eles deixaram o Bernardo ir pro CT... como que eles não tinham prestado atenção, que não tinha sistema de incêndio, ele foi trazendo tudo isso. E eu sempre falo que quando vem essas histórias de pessoas que passaram, sofreram, tiveram esse tipo de problema com incêndio, aí sim a galera acorda e fala, meu Deus.
Sim, olha o que eu posso causar na vida de alguém. Porque senão verdade. é muito comum você, aqui não pega fogo, aqui tá tudo bem. Não, é só um vidro, o que que vai mudar? Ninguém pediu, ninguém É precisa. caro. É caro, não tem motivo. Exatamente, né? Enfim, Paulo, muito obrigada por trazer como foi toda essa experiência de expansão, criação de norma, estudo. Para a gente finalizar, eu gostaria muito que você deixasse um recado final para o pessoal, até nessa temática, olhando não só para vidros, mas essa inspiração, que o pessoal se inspire na sua história, no quesito, isso não existia, mas eu estudei o suficiente e fui atrás de diversas ferramentas para criar. Perfeito. Porque, além de nós termos um mercado que não olha tanto para prevenção, não tem essa cultura, a galera que olha muitas vezes usa como desculpa ou muleta a Uhum. parte do, mas não tem norma disso, mas isso aqui, nem ninguém fala disso ainda. Então, eu espero muito que sua história, toda essa trajetória que você Legal. contou, inspire. É tipo, olha, não tem, mas tem. Pode ir lá fazer, né? O Sim. pessoal tá super esperando mais braços para poder renovar, fazer novas normas, novos estudos e etc. Exatamente. Não, é perfeito. É perfeito, Renata, né? Eu acho que nesse ponto, né, eu tenho uma experiência, sua prova viva de que se você está trabalhando para uma coisa, né, que você tem boas referências, que você né, consegue ter bons argumentos, né, você consegue implementar, né, dentro do Brasil, criar uma norma sobre isso, né? Trazer essas boas práticas, né? E começar a difundir. Demora? Demora, né? Nada nesse mercado é de uma hora para outra. Eu acho que é saudável até que não seja, até para evitar também retrocessos, né? Então a gente tem que realmente ser conservador, né? Quando vai analisar novas tecnologias, possibilidades, tá? Mas acho que o interessante de saber é que, né, a norma técnica, né, a BNT, né, as discussões, né, estão lá abertas a isso, né? Todo mundo da sociedade civil no geral, né, tem que participar, né, que tem interesse sobre o assunto, né? Então, não sei se todo mundo sabe, mas a norma todo mundo pode participar, né? Você tem um CPF, você pode estar lá. Você não precisa responder. Só precisa ter um CPF. É isso, você não precisa responder, né, sobre nenhuma empresa, você não precisa estar, né, você pode estar simplesmente pelo seu CPF representando você, né, mesmo como, né, membro da sociedade, mesmo que você não saiba nada sobre o assunto, tá? Lá você vai aprender. Então, de repente, você vai lá dar a sua opinião e obter mais informação, né? Então, participem das normas. Uma coisa que eu acho assim, muito interessante também, eu gosto de falar, é do pessoal né, do meio acadêmico, né? Às vezes é difícil a gente ver o pessoal participando, né? O pessoal da academia aí está um pouco mais focado em toda o processo, né, de estudo, de fazer, né, de especializar tudo mais, e não dá tanta atenção, né, ao trabalho de norma. Eu sei que é um trabalho que não é remunerado, né? Ele é um trabalho que também não vai te dar grandes pontuações aí na sua carreira, né? Mas ele é um trabalho essencial para a sociedade como um todo, né? Então, acho que vale a pena fazer esse apelo, né? Participem. Hoje é tão fácil participar, é tudo online. Tudo online. Antes tinha que ir ao vivo lá, né? Pós-pandemia ficou muito fácil. É tão fácil, exatamente, né? Você solicitou, entrou na BNT, se registrou, né? Viu qual que é a comissão de estudos, né? Primeiro o CB, né? Qual que é o CB que trata do assunto, depois a comissão de estudos, e foi lá, se registrou, você vai receber o convite, vai participar. Então participem, tragam ideias, né? Tragam as dores de vocês, e funciona, né? Dessa forma funcionou com os elementos vidraçados resistentes ao fogo, que se expandiu para todos os outros produtos. Hoje em dia a gente tem essa nomenclatura, né? EWEI, eu sou muito orgulhoso de ter feito parte disso, né? E assim como mensagem final sobre o vidro, né? Aplicações dos elementos vidraçados resistentes ao fogo, eu acho que fica sempre a ideia de que é possível também, né, fazer proteção com estética. Né? Você não precisa ter uma proteção sempre, né, de algo que você tem que esconder. Né? Então, você juntar os elementos, né, que são de proteção, mas que não é percebido no dia a dia, mas que eles estão lá presentes, é sempre possível. Né? Então, o vidro retrata isso, né? Eu convido o pessoal a ir ao MASP ver. A nossa aplicação lá é bonito. Não só ver a aplicação, ver o MASP também. O MASP é maravilhoso, né? Mas olhar também não só para as obras de arte, mas virar também para a escada e contemplar ali a nossa aplicação do vidro. É linda. É linda demais, né?
Paulo, muito obrigada. Obrigada pelo seu tempo, obrigada pela exposição, você. obrigada por expor como é que foi essa criação, né? De novo, eu repito, eu espero que sirva muito de inspiração para que justamente, né, tantos os projetistas, instaladores, arquitetos, enfim, que a galera realmente tire a bunda da cadeira e, putz, se isso não existe, vamos criar, vamos realmente fazer um movimento para melhorar a prevenção contra incêndio, né? O caminho que a gente está trilhando na prevenção é lindo. Eu imagino que você que tá também há 10 anos acompanhando a prevenção contra incêndio, você consegue perceber a evolução nítida, notória e maravilhosa que vem acontecendo. Eu falo que 2025 foi o ano da prevenção contra incêndio, que teve feiras, inovações, coisas que não existiam. Então, espero muito que esse podcast, além de contar como foi essa expansão de mercado, também traga essa inspiração de que é super possível movimentar o mercado e, principalmente, que não é do dia pra noite, né? Assim, Galera que faz um mês e fala, nossa, nada mudou. Vamos lembrar que foram quase 10 anos esperando, de fato, uma resposta do mercado. exatamente. Obrigado, Renato. Obrigado pelo convite, né? Eu adorei participar. Primeiro podcast que eu participo, né? Então... vai ter que vir de novo pra segunda vez, terceira vez. Gostei muito, viu? Que bom, obrigado, que bom. obrigado pelo convite, né? Obrigado, né, por tudo, né? Por esse espaço aqui. É sempre legal falar sobre esse assunto. Obrigada, Paulo. Galera, e esse foi mais um Prevcast toda sexta-feira ao meio-dia no YouTube e no Spotify.